Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou estar contando a minha história cronológica, o meu interesse que por muito tempo persistiu um interesse por ocultismo, meditação e os psicodélicos. Eu quero estar daí passando um pouco sobre esses anos que eu passei nessa vibe, nesse foco, o quão mal isso me fez na época e eu estou resolvendo alguns problemas intelectuais em relação a isso até hoje, beleza? Então, no começo surgiu o interesse por Pink Floyd, que eu escutei uma trilha sonora de um filme que tinha Pink Floyd e comecei a estudar tudo sobre a banda. E acontece que Pink Floyd é uma banda psicodélica que começou com um cara chamado Syd Barrett. Esse cara era conhecido por ser o mais criativo de todos na época e muito talentoso, e atribuíam essa criatividade, esse talento dele com o uso de cogumelos mágicos e de LSD. Né? Então essa época aí do Pink Floyd, se não me engano, o primeiro álbum deles é de 59, então tava tendo essa onda aí. E daí eu meio que comprei o pacote completo, junto com o interesse por rock. Né? Comprei o pacote completo porque As Portas da Percepção, que é um livro do Aldous Huxley, que depois virou o nome da banda The Doors, né, que é uma outra banda que tem essa vibe aí. Esse assunto, ele abrange todos os outros assuntos correlatos de ocultismo, né, de simbologia mística, simbologia religiosa, e como, no final das contas, são os maiores segredos do universo, religião, Deus, esses assuntos aí. E só que essa turma aí, eles pegam a roupagem de tudo isso e tentam unificar como se todas as religiões estivessem procurando o mesmo Deus e no final é tudo a mesma coisa. Que tem um pouco de um problema lógico aí, mas o foco aí hoje é contar um pouco dessa experiência que eu tive. E com as drogas daí, comecei a usar tudo por interesse que tinha relacionado com o rock psicodélico. Então eu fui atrás mesmo, eu mesmo fui atrás e tive essas experiências assim que parece que no momento que você está vivenciando elas é como se você estivesse tendo um tipo de libertação, um tipo de você saiu da Matrix, né? Dentro desse símbolo aí que o pessoal usa, porque no final das contas essa experiência ela te tira as amarras do pensamento racional, pensamento normal, que é o que depois eles vão chamar de estado alterado de consciência. Então, você tá chapadão, mas você tá livre da tua cabeça normal do dia a dia. E isso dá uma impressão de que você está sendo iluminado em algum sentido. Eu respeito muitas pessoas que estudam a sério a enteogenia. Um dos caras mais conhecidos nesse ramo aí é o Terence McKenna. Tem alguns problemas, claro, mas essa galera que estuda de verdade o assunto tem, enfim, uma longa discussão sobre, por exemplo, como caralhos um índio no meio da Amazônia descobriu que se ele fervesse o cipó da... Como era o nome da planta? Esqueci o nome da planta. Por 7 dias seguidos lá e depois deixasse descansar, ele ia conseguir um chá muito psicodélico, um chá alucinógeno, que faz com que eles vejam anjos, né? Vejam espíritos da natureza. E daí surge uma religião em torno disso, que hoje é o Santo Daime. Né? Enfim, tem uma longa discussão, que é um assunto muito interessante também, mas não é o caso hoje. A minha experiência não foi no sentido. Parece que hoje, depois que eu descobri que eu tive o diagnóstico tardio de TDAH, então os sintomas de impulsividade e de tendência a vícios são muito grandes. Então eu devo ter dado toda essa roupagem de interesse pelo universo para simplesmente me afogar em vícios, em estímulos muito grandiosos e que me faziam ter a impressão que eu estava em um êxtase espiritual, algo do tipo.
Então acontecia isso com a cannabis, né? Muita gente fala que a cannabis é uma droga leve. Para mim não foi. Eu já ouvi dizer também que tem alguns estudos que falam que neurodivergentes em geral, autistas, TDA, é, enfim, esse tipo de pessoa, as substâncias psicoativas agem de maneira muito diferente no cérebro deles do que cérebro de pessoas normais. Então, a maconha era até psicodélica para mim. Eu tinha alucinações visuais com maconha, que você não ouve dizer sobre isso, né? Enfim. E daí, nessa época, daí eu tinha a impressão que eu tava tendo visões, tendo compreensões universais, e, enfim. Pode ser que aconteça algumas coisas, né? E daí também surgiu o interesse por magia e ocultismo, que vem junto nesse pacote completo que eu falei. O ocultismo ele tenta estudar mais a parte da simbologia da religião, a simbologia da ética, filosofia, esses assuntos. E a magia é um ramo dessa área que vai usar esses conhecimentos antigos para você moldar a realidade ao seu favor. Que é muito diferente, daí tem até é, a dualidade do místico e do mago. O místico é o sábio da montanha, o eremita, que entendeu o universo, que entendeu, não o universo, mas entendeu conceitos da vida, entendeu coisas. E ele se torna um sábio, tem sabedoria. E o mago é o cara que tem esse conhecimento e ele usa ao seu prazer, ao prazer do ego. Né? Ele usa para moldar a realidade ao seu favor e, na maioria das vezes, podendo até prejudicar outras pessoas, porque esse cara transcendeu a moralidade. Então, o que que eles, o que que tem nisso? Que, inclusive daí depois tem um debate dentro dessa área aí que é a magia de mão direita e a magia de mão esquerda, que eles chamam. A magia de mão direita vai ser o conhecimento a aplicação desses conceitos místicos e mágicos para o bem, visando então um, uma visão filosófica de ética, de moralidade, e às vezes até tipo pessoas que são cristãs, né? Claro que um cristão que pratica magia de mão direita não é um cristão muito convencional, né? Mas sim, existem essas pessoas. E a magia de mão esquerda, às vezes até pactos com o demônio. Né? Que você vai ver isso na. Existe mesmo, realmente existe o satanismo de Lavey, por exemplo, que foi um cara que estudou a fundo o satanismo, Lúcifer, né? Acho que é luciferianismo, se não me engano, o nome da corrente dele, né? E essa galera aí, eles podem, tipo. Eles são autodeclarados egoístas, né? Eles levam o ego acima, então eles vão querer alguma coisa, eles vão fazer as coisas possíveis para conquistar as coisas que eles querem, né? Isso é um pouco diferente de um político corrupto ou um empresário que é mau, sei lá, um empresário que abre uma offshore num país, abre uma offshore lá em Madagascar, se não me engano, que os empresários abrem indústrias onde não tem tanta lei de trabalho, e daí, tipo, as crianças trabalham em troco de merreca lá, e daí ele abre a indústria lá e depois vende nos Estados Unidos por um valor bom. Isso é um cara que tipo, ele tá cometendo ele tem uns desvios de conduta, mas ele tá agindo, tipo, no mundo físico. O que diferencia um cara desse de um mago de mão esquerda é que o mago de mão esquerda vai fazer isso por meio de rituais e de. Enfim, pode ser que ele acabe sendo. O mago pode ser o próprio empresário, mas ele tem daí essa parte ritualística de fazer pacto com entidades. Em teoria, daí a entidade vai encurtar o caminho dele, vai dar um sucesso exponencial que ele não consegue nem dizer por que aconteceu. Ele não consegue explicar,
o sucesso exponencial, diferente de um cara que fez isso por meios técnicos, né? Pode ser um empresário com conduta má, que faz uma offshoring, mas esse cara fez tudo pelos meios da realidade. Ele foi lá, ele fez networking com o prefeito da cidadezinha lá e abriu a indústria com as mãos dele, fez um empréstimo e enfim, né? Então ele pode ter um desvio de caráter aí e não fazer ritual com o demônio. Então daí tem esse debate entre a linha de mão direita e a linha de mão esquerda. E também, ao mesmo tempo, tem, né, que existe o conceito de que qualquer bruxaria e qualquer feitiçaria é um pecado, né? Isso no cristianismo. O que também vale uma discussão, né? Que se isso é tudo intrinsecamente mal, se isso pode... Com certeza isso pode levar ao mal, porque eu tenho a impressão que essas ordens, que esses grupos, eles os primeiros módulos, os primeiros livros que você é recomendado, os primeiros ensinamentos, são ensinamentos de transcendência da moralidade, né? Então, nesse livro aqui mesmo, que depois eu fui ler, que é o livro do Libernu e o Psiconauta, não é um dos mais conhecidos nesse ramo de ocultismo e tal, tipo, não tão conhecido quanto o Aleister Crowley, mas esse livro aqui é do Peter J. Carroll e ele tem uma ordem iniciática chamada IoT, né? E nesse livro ele ensina que você vai alcançar a iluminação transcendendo a moralidade, transcendendo as crenças, né? A única maneira de você se iluminar e se tornar um mago poderoso é você acreditando em tudo ao mesmo tempo e em nada ao mesmo tempo. Tem essa coisa. E bom, tudo isso com a máxima do Aleister Crowley, que é muito conhecida, que nada é verdadeiro, tudo é permitido, né? Isso é uma coisa que caindo em mãos erradas pode causar grandes problemas, né? Então daí a gente pode pensar. Eu penso seriamente assim, por que, por exemplo, livros como esse, como livros de Aleister Crowley também, são divulgados assim ao público leigo, né? Qualquer um pode comprar esses livros e tentar adquirir esses conhecimentos. E por que certas ordens são, tipo, secretas, entre aspas, né? O que esses grupos querem? Porque se tudo isso é possível, se coisas, tipo, mágicas, em alguns níveis, se isso realmente for possível, o que esses grupos estão fazendo? Eles estão realmente dominando o mundo, né? Daí entra nas teorias da conspiração, né? Mas, tipo, não parece ilógico, porque você abre um livro, você vê que no final dele, no final desse aqui, do Libernu, tem o ritual final do mago, que ele tá velhinho lá, mas ele já entende tanto de magia que ele consegue sair do corpo numa projeção astral e ele consegue entrar no corpo de um feto. Então daí o ritual final do mago é ele casar com uma novinha, ter um filho com ela, tem que pesquisar a genética dela antes, né? Ter um filho com essa novinha e entrar no feto, o filho dele mesmo, antes de ter uma alma acoplada lá. E daí ele renascer no corpo do filho. Claro que ele não vai ter as memórias, porque as memórias estão no cérebro, mas ele vai ter toda aquela energia almática. E daí, então, ele como velhinho tem que treinar também discípulos que vão guiar o novo mestre a se tornar de novo o mestre deles. Você vê coisas assim nesse livro, por exemplo, eu fico pensando, ou é muita sacanagem, essa galera toda tá, tipo assim, tirando uma onda gigantesca com quem entra nesses assuntos. Tipo assim, vamos enganar essa galera, meter um miguezão muito louco pra ver se eles acreditam e eles acabam entrando nas ordens iniciáticas e pagam uma mensalidade pra nós lá. Ou isso é verdade em algum nível? E se isso for verdade em algum nível, e isso é possível em algum nível, existem pessoas com esses poderes na realidade, o que eles querem com o mundo? Por que eles estão dominando o mundo mesmo, porra? É lógico, se existe isso. E eu também penso por que essas coisas aqui estão sendo divulgadas de maneira tão
banal, qualquer um pode comprar, né? Inclusive na internet, quando você vê esses grupos de magia do caos, esses grupos de ocultismo em geral, eles estão falando de, vamos fazer um feitiço ali pra a menina que eu gosto vir pra mim, ou vamos fazer um feitiço ali pra eu ganhar um aumento. Mas daí você vai ler as bases dos caras, né, os reais ensinamentos, eles estão falando de coisas absurdas, assim. Coisas num nível. é, Enfim. O que eu preciso de passos futuros eu posso fazer uma análise daí mais aprofundada da IoT, especificamente, por exemplo, para eu tentar entender em relação às outras ordens mais conhecidas, como maçonaria, Rosa Cruz, o que está acontecendo nisso tudo. Eu queria fazer uma análise mais cristã, vendo no sentido do o pecado, por que a feitiçaria, isso é tudo um pecado. Será se Deus teria nos dito que é um pecado porque é impossível chegar nessa coisa e não se desvirtuar? Né? Então isso é uma análise futura possível. E se há realmente a possibilidade de uma magia de mão direita, né? Uma magia que seja boa. São coisas que eu posso estar estudando no futuro. A meditação, então, surgiu como interesse no começo porque é uma das primeiras tarefas que é passada nesse livro aqui. Ele passa que o mago tem que ter controle da sua cabeça, caso ele queira controlar o mundo externo. Então começa fazendo meditação para acalmar os pensamentos, né? Então tem todo daí também o conceito da gnose, que é explorada por essa ordem, IoT. São os estados alterados de consciência, esses estados onde pode ser exaustão física, pode ser na meditação, pode ser com drogas, né? Esse estado onde, em teoria, na teoria da IoT, você está mais próximo da sua alma, que a mente racional está dissolvendo e você está mais próximo da sua alma. E daí, quando você está mais próximo da sua alma, você pode lançar um desejo, lançar uma intenção mágica no mundo, e essa coisa vai acontecer porque você estava mais em contato com a sua alma, e toda a alma é uma centelha divina em algum sentido, né? Esse conceito da gnose, então daí começa com a meditação para você atingir esses estados. Só que a meditação tradicionalmente budista, ela é quase como se a transcendência do ego. Então, como assim transcender o ego para lançar um desejo? O desejo ele só existe se existe o ego, se existe o eu. Então você vê que tem uma diferença bem essencial aí no uso disso, né? Nessas ordens ocultistas e tal. Eu comecei a meditar daí com muita frequência, eu meditava até 1 hora num dia. E eu tinha uma facilidade até. Então, a minha mente ficava clara e ficava sem pensamento nenhum, bem rápido. Só que uma coisa que começou a acontecer, que não estava dentro do script, digamos assim, foi que se eu penso o tempo todo e eu estou o tempo todo preocupado com a minha vida, preocupado com comer, a ir ao banheiro, a minha família, por exemplo, o que sou eu depois que meus pensamentos param, né? E afinal de contas, todo o papo do budismo é sobre a transcendência do eu, né? Só que isso começou a me fazer muito mal. Eu comecei a não me fazer mal, no sentido de, tipo, me sentir mal. Eu comecei a me sentir mal. Porque é como se eu estivesse perdendo eu mesmo, eu não estava me achando mais. Eu estava me comportando blasé em relação ao mundo. Era como se eu não sou a condição humana que eu estou preso, por que ela tem tanta importância? Por que minha vida é tão importante assim? Se a consciência é uma coisa que está além do meu corpo. Então daí eu parei de meditar com esse medo, né? Que isso pode acontecer. Que no final das contas, provavelmente, é parte do caminho
do estudioso de Zen budismo, né? Que é você aprender a desapegar do eu. E eu não aguentei e quitei da meditação. É... Até porque provavelmente eu estava sendo influenciado na época por essas ideias do mago de mão esquerda, que é fazer os seus desejos no mundo. Então, os seus desejos exigem que você tenha um ego. Se você não tiver um ego, se você estiver transcendido o ego, claro, até o mestre budista vai ter o ego dele, mas ele vai ter compreendido, transcendido isso, a ponto de que ele não precisa fazer tantas coisas assim para ser feliz ou para ser realizado, até porque o desejo é uma busca por realização em algum sentido, né? Então, também é um assunto que podemos explorar aí a meditação. Talvez fosse daí no caso o que fosse me libertar dessas coisas, né? Mas quando eu cheguei nessa barreira, eu parei. Muito interessante isso tudo. Então eu tive daí essas experiências com sigilos também, no estudo do psiconauta, que é uma das práticas de esquemagia iniciante, né? Daí eu até criei um jogo de sigilos, que pouca gente fala, né? Mas se você lança essa intenção para o universo e você começa a duvidar dela, como a força do pensamento que faz as coisas acontecer, dentro da teoria da IoT, a dúvida também é um pensamento de dúvida. Então, o último vai prevalecer. Se a dúvida prevalecer, quer dizer que você não vai realizar nada, porque você está criando o poder da dúvida no poder que você tinha de realizar a coisa, né? Então daí a técnica era tipo você criar esses símbolos que simbolizassem um desejo e esquecer do que significava os símbolos. Eu criei vários e joguei fora a parte escrita dos desejos e eu energizava, né, com meditação esses símbolos sem saber o que eles significavam, porque eu tinha esquecido. Então, tecnicamente, dentro da teoria da IoT, eu estava fazendo uma coisa muito correta, que era não duvidar, até porque eu não sabia mais do que se tratava. Provavelmente eu conquistei todos os objetivos, mas eu não sei quais são. Então você... Isso ter sido... Pode ter causado coisas ruins, até porque eu tenho que ter uma confiança no meu eu do passado, que nessa época estava bem perdido. E... Bom, provavelmente essas coisas são possíveis. Eu lembro de ter, eu não sei se foi dentro dessa prática aqui, do joguinho dos símbolos, ou se foi em outra prática de magia, onde eu tinha lançado a intenção de casar em outubro de 2020. Eu coloquei um mês e bem correto. E aconteceu que, tipo, quando foi chegando próximo, eu não lembrava mais da intenção e fiz um ritual lá para que isso acontecesse, mas não lembrava mais da intenção. Aconteceu que depois que eu já tinha casado, eu tive um sonho e eu lembrei que eu tinha desejado casar em outubro de 2020. Eu comecei a procurar nos meus diários antigos e achei lá a magia que eu tinha feito, que era para casar em outubro de 2020. E depois eu comecei a lembrar que parece que quando foi chegando próximo da data, tudo começou a acelerar de um jeito assim que não parecia natural. Tudo começou a acelerar de um jeito que aconteceu que eu casei em outubro de 2020. Quais são a probabilidade disso ter acontecido? Ou é muita coincidência, ou de alguma maneira eu tive a capacidade de inconscientemente eu já tinha previsto que essa ia acabar acontecendo em outubro de 2020 por causa de algumas outras razões. Sei lá, digamos que eu tenha escutado que o inquilino do kitnet iria sair em outubro e não lembrava mais dessa informação. E daí eu fui lá e fiz tudo, uma maracutaia mágica para que isso acontecesse, mas no final eu já sabia que o cara ia sair e que eu tava meio que trabalhando já para juntar dinheiro para casar. E essas coisas aconteceram. Isso pode ter acontecido também, pode ter sido só um viés.
Hoje eu tenho muitas dúvidas, né, nesse sentido, se essa coisa é real, se essa coisa é até certa de fazer, pode ser que não seja certa, porque pode se levar a um mal muito grande. Então eu não pratico mais essas coisas. E eu também acho que isso tudo pode causar uma espécie de esquizofrenia, um traço de esquizofrenia, claro, porque a esquizofrenia, doença, é uma condição neurológica, assim, você não adquire, né, a esquizofrenia. Mas eu lembro, por exemplo, de estar obcecado com sincronicidades, que é um conceito aí do psicólogo Jung, eu não sei se é intrinsecamente dele esse conceito, mas ele fala bastante disso, que assim, parece que a realidade externa é conectada com a interna em algum nível. E a sincronicidade, que se fala muito aí na internet, é o tal do 1111. Eu não sei se hoje em dia se fala disso, mas na época eu falava bastante, né? Em 2019. Falava bastante do 1111. Você tá andando aí, tá fazendo suas coisas, você abre o celular, deu 1111. É um horário místico, então quer dizer que o universo está dizendo que você está no caminho certo. As pessoas falam isso, né? Explica um pouco do conceito da sincronicidade e tal. Só que daí eu comecei a perceber assim, pô, 1111 é um. Parece que um é um número. Daí entra no assunto da numerologia. Um é um número sagrado, porque é o Uno, que no ocultismo chama de o Uno, o tipo jogo, Uno, que é um nome para Deus, né? O Criador, o o único, né? Então, esse é tipo na numerologia é como se fosse um número sagrado, né? Um número de Deus. Então daí Só que daí a numerologia é como se todos os números tivessem um símbolo, né? E um vai ser Deus, mas os outros números também vão ter símbolos, vão ter significados. Daí eu comecei a procurar o significado nos horários. Tudo que eu estava fazendo, eu comecei a procurar significado nos horários. Eu olhava o celular o tempo todo. Eu vi assim, 1313. E daí eu tentava descobrir o que significava o 3. Que daí 3 é o trino, é a trindade, a Santíssima Trindade. Que é um número sagrado. E daí tem toda aquela história do Nikola Tesla fazer os padrões geométricos tudo em 3, 6, 9. Então daí eu comecei a estudar essas coisas e eu percebi que eu estava ficando tão obcecado com essa coisa que eu estava tomando decisões do dia a dia relacionadas a números. Só que tudo isso parece. Eu estava quase ficando numa condição de desconexão com a realidade. É claro que os números têm uma simbologia, mas você vai basear toda a sua vida em decisões baseadas em números. E o engraçado é que quanto mais eu estudava essas coisas, mais elas aconteciam, sabe? Então, também é um assunto interessante essa coisa da sincronicidade. Que parece mesmo que a realidade tem essa coisa, né? E. Enfim, temos muita coisa para estudar aí, isso é um pouco da minha história. Com magia, ocultismo, e eu não pratico mais essas coisas, claro. Eu tenho um interesse mais acadêmico nesses assuntos e provavelmente isso me fez muito mais mal do que bem na época, né? Hoje eu tenho essa compreensão, mas dá pra ver nos meus diários que eu não tinha más intenções, eu não era uma pessoa má intencionada, eu tava nesses assuntos. Eu queria ter conhecimento, eu queria ser uma pessoa sábia, eu queria ajudar os outros até. Só que isso estava me fazendo mal em vários sentidos, porque estava causando mais uma desconexão com a realidade do que outra coisa, né? Do que um tipo de iluminação espiritual. Então, tudo isso bem interessante. Beleza, pessoal?